Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser Com a membro denominação. daqueles... Ele vai ter problema com a tudo bem. denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência. Adventismo. De acordo com a religião, só pode ser batizado aquele que guarda o sábado. Mas isso é realmente algo ordenado pelas Escrituras, pelo próprio Espírito do Criador, aquele que inspirou as Escrituras, ou só mais um dogma religioso de mais uma das diversas religiões que a gente conhece? Eu me chamo Gustavo Galvão e a gente vai fazer uma análise bíblica para entender se precisamos realmente guardar o sábado ou não mais. Porque, lembre-se, a gente não vive mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça de Cristo. Vamos para a análise. Fala galera, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal. E para fazer essa análise a gente vai estar lendo o texto de Romanos 14, versículo 1. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Peraí, então, se nas Escrituras fala que isso é de convicção, de coração, e a gente não deve debater esses assuntos controversos, porque isso vai da fé de cada um. Será que a gente tem que se amoldar a um padrão religioso ou a gente tem que seguir o que as Escrituras nos ensinam? Você que está assistindo, o que é mais importante? Seguir as Escrituras ou seguir dogmas religiosos? O que vale mais? A palavra de Deus ou doutrinas? Isso faz parte da sã doutrina? Guardar o sábado? Não de acordo com as Escrituras. Porém, não julga, né? Não julga quem escolhe guardar um dia para Deus. Isso vai da convicção do coração de cada um. Se você guarda isso para honrar a Deus, então tudo bem, você está fazendo de coração. Agora, se você não tem essa necessidade de guardar o sábado, porque todo dia para você é o dia de Deus, também tudo bem. Não há condenação. Você está convicto disso no seu coração. Isso é algo trivial. Isso é algo trivial que não devia nem entrar em pauta. Então a gente tem uma religião, o Adventismo, que coloca isso como algo necessário para que você passe a frequentar essa religião. Então, o questionamento aqui é o seguinte: o que importa para o Adventista é seguir a palavra de Deus ou seguir a doutrina criada por homens? No caso, criado por Ellen White. Parece que nesse quesito, Ellen White está acima da palavra de Deus, tá? Vamos continuar. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta da carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então, aqui fica claro que você faz para Deus, você vive para Deus. Então, se você guarda o sábado para Deus por uma convicção sua, então Deus o aceita. Se você não guarda, também Ele o aceita, porque isso parte da sua convicção, não como obrigação, mas como o que você acredita ser certo, não porque você se amolda a uma religião. E também
a religião não tem o direito de fazer você se amoldar. Quer dizer, até tem, né? Porque é uma religião. É uma religião que ela decide quem que vai ficar lá e quem não vai, quem vai frequentar e quem não vai. Mas se a religião adventista diz que segue a palavra de Deus, ela não deveria se inspirar nas escrituras e não em dogmas religiosos, porque se isso é algo trivial diante da Bíblia, por que deve ser debatido? Por que uma denominação deve obrigar uma pessoa a se amoldar ao padrão da religião? Porque se a pessoa não tiver uma convicção que ela tem que guardar o sábado, quer dizer que ela não pode entrar para o adventismo. Não sei de onde eles tiram isso. Não sei porque uma religião pode fazer algum tipo de exigência. A gente tem que entender que o ministério de Cristo é espiritual. Tudo que Deus pede para nós são sacrifícios espirituais. Ele não pede dogmas religiosos. Eu já fiz 2 vídeos no canal aqui falando sobre isso. Que Deus não pede nada no mundo físico. Ele não pede para você guardar um dia especial para ele. Mas se você o faz de coração, ele aceita. Mas o que ele aceita mais do que isso é um coração sincero e justo. Um coração que segue verdadeiramente o seu evangelho, as suas palavras. Então, vamos lembrar que todos os mandamentos se resumem a um só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você pratica a justiça, você ama seu próximo como a si mesmo, e é claro, você não vive em pecado deliberadamente, Deus já o aceitou. Você acha mesmo que o sábado, você guardar o sábado ou qualquer outro dia, vai ter alguma coisa especial diante dos olhos de Deus se você está fazendo isso simplesmente porque você é obrigado pela religião que você frequenta? Porque você pode até falar, não, mas eu quero guardar o sábado porque eu quero. Eu sou adventista, mas eu guardo porque eu quero. Tá, então por que a religião te obrigou a assinar uma ficha de batismo onde você precisou se condicionar a isso? Então, porque se você não aceita guardar o sábado, não aceita Ellen White, como não aceita, acho que é o ministério dela, você não pode participar da religião. Então, peraí, quer dizer que o adventismo não segue a palavra de Deus. A gente tem que lembrar o que está escrito em 1 Timóteo 4:1. No final dos tempos apostatarão alguns da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E doutrinas de demônio a gente tem que entender que são doutrinas criadas por homens. Quem inspira é o demônio, mas é criada por homens. Então, se você está se desviando da sã doutrina, a sã doutrina ela é simples, ela não tem dogmas. Ela pede apenas coração sincero para com Deus, seguindo o seu caminho. Se você é uma pessoa que segue as palavras, se você vive o evangelho, é isso que importa para Deus. Ele não está olhando se você está guardando o sábado ou não. Ou como falou, ele não está olhando se você está comendo carne ou não. Se você é convicto de coração, ele o aceita. Agora, se você é uma pessoa que acha que é pecado, por exemplo, comer carne de porco, também Deus te aceita. Entende? Porque ele olha o coração. Se você não come a carne de porco porque você acha que é pecado, ele aceita. Porque ele entende a intenção do seu coração. Ele não está olhando para o que você está fazendo fisicamente. Não é isso. Ele está olhando para o seu coração. Ele não está vendo se você está praticando dogmas religiosos. Ele não está olhando se você está orando, se você está fazendo seu ritual de oração de dia, de tarde, de manhã, no horário certinho, específico que você acha que tem que orar. Não, ele aceita a oração sincera. Agora, se você gosta, de ter o seu horário de oração com Deus e faz isso para Deus, ele o aceita, ele se agrada disso, porque ele vê seu coração. Mas você não precisa ter uma regra que você ore, precisa orar esse horário, esse horário, esse horário e esse horário. Entendeu? Não é, mas se você faz, é legal. É uma convicção sua. Se você está fazendo para Deus, então é uma convicção sua. Agora, se, por exemplo, o seu líder religioso falou, você tem que orar meio-dia, 6 horas da tarde, 7 horas da noite e meia-noite. Você tem que orar esses 4 horários do dia para Deus receber sua oração. Peraí.
Como assim? Como assim? Né? Não é meio estranho? Porque você está seguindo um itinerário que o seu líder espiritual fez. Então, no caso do sábado, é a mesma coisa. Porque você fala, não, mas o sábado, ele é um mandamento. Mas a gente tem que lembrar que a gente está debaixo da graça e não da lei. Todos os mandamentos se resumem em um. Ame seu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o mandamento universal. Ah, então você está falando o quê? Que não tem que seguir os outros mandamentos? Ué, se você segue a Deus, você vai pecar deliberadamente? Você vai praticar imoralidade sexual? Você vai adulterar? Você vai roubar? Você vai matar? Não, é claro que não. Se você segue de coração, que é o que importa para Deus, ele aceita. Ele não pede para você guardar o sábado. Não mais. Romanos deixa explícito. Se você guarda o sábado por uma convicção sua, você é aceito. Se você não guarda, Deus também aceita. É simples de entender. Não é porque o seu líder religioso falou que você tem que guardar o sábado que você tem que guardar. Você tem que guardar se for uma convicção sua. Entendeu? Se você guarda o sábado para participar de uma denominação religiosa e não para agradar o Criador, você está fazendo isso apenas por aparências externas. Você não está fazendo de coração. Por exemplo, eu não guardo o sábado. Aí eu entro no adventismo e eles falam, ó, a partir de agora você vai ter que guardar o sábado para poder estar fazendo parte da nossa religião, da nossa denominação. Fala, pô, mas eu nunca guardei sábado, não vejo necessidade. Ah, então você não pode entrar, ué. Você não quer seguir a nossa doutrina? Então, vamos voltar para 1 Timóteo 4. Darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui fica claro que isso é algo trivial, não precisa ser discutido. Essas coisas não precisam, são coisas banais que não levam a nada. Na verdade, só causa discussão, porque você vê que os protestantes não concordam, os católicos não concordam, os adventistas falam que eles estão certos, está todo mundo errado, o protestante fala que eles estão certos, está todo mundo errado. É o faroeste, irmão, é o faroeste. Aqui, ó. Aí cada um aponta pro... Aí o protestante aponta pro católico, o adventista aponta a arma pro protestante católico, pro mormon. Vixe, irmão, é mó faroeste isso aí, entendeu? Olha que besteira com que as pessoas se preocupam, sendo que você se alicerçando nas escrituras, você nem se preocupa com isso. Porque se eu quero andar com uma pessoa cristã, eu não vou ver se ela guarda sábado. Eu vou ver se ela é uma pessoa honesta, correta, que prega a verdade, que vive o evangelho de verdade. Eu não tô nem aí se ela guarda o sábado ou não. Mas se ela guarda porque ela acredita, tudo bem. Agora, o que importa? Uma pessoa de coração sincero ou uma pessoa que guarda o sábado? Entendeu? O ministério de Cristo é espiritual. Ele pede sacrifícios espirituais. Eu já fiz 2 vídeos aqui, depois você assiste aí, beleza? Vamos encerrar aqui. O 9 diz, porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? Adventista, olha aí, por que você despreza quem que não... Por que não pode entrar na sua religião quem que não guarda o sábado? Por quê? Aqui deixa claro, tá? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ó, adventista, para de colocar pedra de tropeço e obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. A não ser para aquele que assim o considera, tá? Convicção sua. Você tem que respeitar a convicção alheia e não pode obrigar ninguém a fazer o que você quer. Se você segue
a palavra da vida, o verdadeiro evangelho, você não pode fazer isso que você está fazendo. E não é só do adventismo não, tá, galera? Esse vídeo eu tô falando exclusivamente do adventismo, sim. Mas tá cheio de religião aí, que tá cheio de dogma aí para poder participar da religião. E isso é contra a palavra de Deus, isso é antibíblico, entendeu? O 14. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro, se você considerar impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torna motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vir nisso motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecador. Então você não tem o direito de condenar ninguém por uma convicção que é sua. Tá? Isso aí é pedra de tropeço que você coloca no caminho das pessoas. Porque se você está obrigando alguém a assinar uma ficha de batismo para adentrar a sua religião, onde ela é obrigada a aceitar que ela tem que guardar o sábado, mesmo não tendo convicção nisso, você está colocando uma pedra de tropeço e obrigando a pessoa a assinar se ela quiser entrar na sua religião. Eles falam, então não entra. Então por que você segue a Bíblia? Peraí, você não está pregando a palavra de Deus? Vocês não estão pregando a palavra de Deus? Então por que vocês obrigam pessoas a seguir as suas doutrinas, em vez de seguir a sã doutrina? Por que vocês não leem Romanos 14? Não é simples de entender? Beleza, rapaziada? Então você tem que decidir. Você segue a sã doutrina, onde ela te deixa livre para você exercer sua fé nesses assuntos do jeito que você bem entender, segundo a sua convicção, ou você segue uma doutrina de homem. No caso, doutrina de Ellen White. Por que as pessoas têm que aceitar a doutrina da Ellen White como verdade? Por quê? Porque senão não pode ser adventista. Então, abandona a Bíblia. Porque se vocês obrigam as pessoas a seguir o que vocês acham que é certo, abandona a Bíblia. Entendeu? Eu não estou condenando vocês porque vocês guardam sábado. Convicção sua, tudo bem, é aceito por Deus. Você está fazendo isso para Deus? Beleza. Mas você não pode obrigar uma pessoa a fazer isso porque ela não vai estar fazendo para Deus. Ela vai estar fazendo para agradar a sua religião. Está fazendo para agradar o homem. Você está colocando uma pedra de tropeço. Porque o que era para ser uma pessoa seguir Deus de coração, não. Ela se coloca numa prisão religiosa e passa a seguir a doutrina religiosa para poder estar ali. Isso é pedra de tropeço, porque você está tirando o foco da pessoa adorar a Deus para ela servir a religião. Porque se a pessoa, ela por pressão, aceita guardar o sábado na sua religião, então ela já não está fazendo para Deus. Ela está fazendo para estar dentro dessa denominação religiosa. Vocês estão colocando pedra de tropeço para as pessoas tropeçar. É isso, entendeu? É isso. Leiam 1 Timóteo 4:1. E aí vocês falam se isso é uma doutrina do Criador ou se é uma doutrina inspirada por demônios. Porque se vocês estão tirando o foco das pessoas adorar o Criador de coração para seguir fichinha religiosa, vocês estão distorcendo tudo aquilo que Cristo veio fazer. Então não falem que você prega a palavra se vocês estão forçando a pessoa a seguir as doutrinas que vocês criaram. Porque a gente tem que lembrar que debaixo da lei, as práticas daquela época foram abolidas. Não falei que Jesus aboliu a lei, ele cumpriu
A lei foi para dentro de Cristo. Quando recebemos Cristo, a lei está guardada no nosso coração. Aqui deixa claro que a gente tem que estar na prática da justiça e na paz do Espírito Santo. Ó. Cadê? Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Então, pratica a justiça, a paz e se alegre no Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Ele pede coração sincero para seguir a Deus, renunciar a sua carne, praticar, pregar o Evangelho. É isso que é agradável a Deus. Não ficar cumprindo doutrina religiosa imposta pelo homem. Beleza?